Olá, meus amigos, estamos aqui para falar de um artigo que é um artigo um pouco desvalorizado, um artigo que as pessoas, muitas passam batido por ele. E que artigo é esse? É o artigo que está lá no processo de conhecimento do novo CPC, que é o 491. O artigo 491, ele estabelece como regra geral que a sentença, que a condenação deve ser líquida, ainda que o pedido não seja, que o pedido seja ilíquido. Porém, ele estabelece duas situações em que se admite a sentença ilíquida, ou seja, aquela sentença cujo montante da condenação será determinado numa fase posterior, numa fase de liquidação de sentença. E que duas situações são essas? A primeira situação é uma situação até óbvia, é quando você, no momento em que dá a sentença, não tem como determinar o montante da condenação. O exemplo clássico disso ocorre naquela situação em que você está sendo processado porque deu causa a um acidente de trânsito, a vítima ela está em tratamento médico de lesões decorrentes desse acidente e quando a sentença é proferida, o tratamento ainda está em curso. Você não tem como determinar o montante da condenação porque as despesas médicas ainda estão ocorrendo, ainda estão sendo feitas. É claro que nessa situação nada impede que a sentença tenha uma parte líquida para as despesas médicas que já ocorreram e uma parte ilíquida para as despesas médicas que ainda irão ocorrer. Mas, de todo modo, admite-se aqui uma condenação ilíquida. A segunda situação em que se admite condenação ilíquida é naquela situação em que a prova a ser produzida para a quantificação da condenação ela é excessivamente dispendiosa. Eu tive na minha experiência profissional um caso desses, ou seja, mesmo no CPC de 73, quando essa regra não estava explícita, isso deveria ser determinado pelo juiz, mas precisou o legislador, para evitar problema, colocar uma regra expressa agora. Mas qual é o exemplo que eu dou? Eu tinha lá uma ação envolvendo arbitramento e que envolveu uma perícia extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, o laudo pericial nesse processo, ele tinha lá suas 7.000 páginas. Então imagina a complexidade e o tempo que demorou para fazer essa perícia. E mais do que isso, o quanto de dinheiro que se exigiu das partes para pagamento dos honorários do perito, o quanto de tempo que demorou. Pois é, e nesse caso o processo ficou aí quase 3 anos para produzir essa prova pericial. Chegou-se a um valor quantificado e aí ao final o juiz proferiu a sentença. E qual foi o problema? O problema foi que, pela questão de direito, o juiz julgou improcedente o pedido, ou seja, valor zero. Então, fizemos uma perícia, gastamos dinheiro, esperamos 3 anos para nada. Era melhor, e aí o novo código reconhece isso, era melhor o juiz ter primeiro apreciado a questão de direito, e se fosse o caso de entender que a condenação era devida, aí sim instaurava uma fase de liquidação de sentença, e aí com a certeza de que não seria inútil essa tarefa de quantificação. Então essas são as duas hipóteses que temos no artigo 491 para a sentença ilíquida. A regra geral, pelo próprio 491, é que a sentença seja líquida, que determine o valor da condenação. Então é isso, ficamos por aqui com a dica de hoje. Continuem nos acompanhando aí nos vídeos do Tudo do Novo CPC, na nossa página no Facebook, Tudo do NCPC, e no nosso site www.tudodonCPC.com.br. Fique por dentro aí dos novos vídeos, das dicas, das novidades que estaremos disponibilizando aí para todos. Então, ficamos por aqui por hoje. Um abraço e até a próxima!